olha só, isso eu já citei várias vezes. Eu não costumo seguir exatamente a mesma lógica da apostila na hora de falar da matéria. Eu gosto de seguir, né, do jeito que eu acho mais óbvio de entender, mais simples de entender. Só que depois que tu for analisar a apostila, tu vai ver que eu acabei falando a mesma coisa numa ordem um pouco diferente. Então olha só, estudo dos gases. A primeira coisa, o cara tem que tentar lembrar o que é um gás. E olha, tem que ser criativo. Porque a gente agora que está embebido numa camada de gás, né, que é a nossa atmosfera, a gente às vezes não consegue acreditar na loucura que está ocorrendo aqui em volta da gente. A melhor maneira, eu acho, de te lembrar o que é um gás é aquela velha história do quadradinho na mão, né? Faz um quadradinho de 1 centímetro quadrado na mão, conta 1 segundo. Nesse instante que passou 1 segundo, mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocaram em altíssima velocidade contra este pedaço de pele. Ou seja, agora, nesse instante, cada centímetro, cada milímetro quadrado da tua pele está sendo bombardeado por moléculas. Moléculas que estão entre 3.000 km por hora e 7.000 km por hora. Isto é um gás. Um gás é uma loucura, é difícil de entender. É mais ou menos, de repente, com algo do dia a dia. Sei lá, cara, tu já viu o sorteio da Mega Sena? Que tem aquelas bolinhas voando, ou de bingo, bolinha voando para todo lado? É aquilo ali amplificado, só que muito mais agitado e muito mais veloz, certo? Ou um vespeiro, não sei se algum dia tu te viu em meio a muitos insetos. É mais ou menos aquilo, certo? Só que os insetos são bem menores e bem mais agoniados, certo? Então a primeira coisa é ter essa noção. E hoje eu posso te contar que o gás é assim, os gases reais são assim. Porque existem máquinas que podem enxergar as moléculas de gás passeando, certo? Hoje, né, a gente tem máquinas que podem pegar um átomo e deslocar um átomo daqui para cá, pegar um átomo praticamente na tua mão e deslocar ele, né? Isso é coisa de 10 anos atrás, né? A IBM foi a primeira empresa que conseguiu manipular átomos pelo mundo afora aí. Então hoje eu sei como é que são os gases reais, mas essa ideia começou viajando na maionese. Os primeiros estudiosos de gás, eles não tinham mais do que a imaginação deles para trabalhar. E aí eles começaram a se perguntar, o que será essa coisa, né, que tem em volta da gente? Olha, eu mexo meus braços, eu sinto alguma coisa se arrastando no meu braço, tem alguma coisa aqui em volta. O que será isso? A galera começou a viajar. E aí foi nascendo a ideia de gás ideal. Antes de os homens saberem que os gases são moléculas, né? Cada tipo de gás, a molécula tem uma forma diferente, que ficam quicando para cima e para baixo. Os caras viajaram na maionese e pensaram, gás, nas ideias, né? Gás, deve ser um monte de bolinha redondinha que fica quicando para cima e para baixo que nem uma louca, ocupando todo o espaço que lhe é fornecido. Então olha como os cientistas são foda, cara. Antes deles poderem enxergar um gás, eles já tinham uma ideia do que poderia ser o gás, certo? Então eles imaginavam lá quando enchia, né, o intestino de algum, a bexiga de algum bicho, e amarrava para fazer uma bola de futebol, eles percebiam, ó, lá dentro a gente botou mais bolinhas malucas, e é por isso que essa bexiga fica quicando, então por isso que ela tem pressão dentro dela. Então, gás ideal é o gás que existe no mundo das ideias, ele não existe. O que é o gás ideal? É um gás feito de partículas perfeitamente esféricas, foi o que eu disse, são bolinhas perfeitamente redondas, que ficam quicando para cima e para baixo, umas independentemente das outras. Aliás, não faz barulho, né? Se fizesse barulho, o gás ia perder energia, e o gás não perde. Depois que o gás está espremido, comprimido, as moléculas ficam para todo sempre lá, sem perder energia nenhuma, né? É por isso que a gente não está escutando as moléculas se chocarem agora umas com as outras e contra o nosso próprio corpo. Eu diria que na natureza é o único choque perfeitamente elástico que existe. O choque entre duas moléculas de gás. Elas não perdem energia nenhuma, certo? Show de bola! Gás ideal existe apenas no mundo das ideias, partículas perfeitamente esféricas. Gás real são os gases que existem, oxigênio, hidrogênio, vapor d'água, né? Em alta temperatura fica gás de vapor d'água sem problema nenhum. Ácido sulfídrico, o famoso cheiro de ovo podre, etc. e tal. Os gases reais nem sempre têm a molécula esférica como os gases ideais. Aliás, só tem um gás que tem a molécula perfeitamente esférica, o gás hélio. O gás hélio é um gás monoatômico, quer dizer que cada átomo de hélio fica sozinho
Não forma a molécula, então, do gás hélio, é um átomo de hélio apenas. E aí essas moléculas perfeitamente esféricas ficam quicando para cima e para baixo. Agora, o que é vapor d'água no estado gasoso? As moléculas de água formam uma esfera? Não, né? Tu estudou em química que a molécula de água tem esse formato, né? Ela tem mais a cara de um bumerangue, essa molécula de água. Concorda comigo? Aqui são as nuvens eletrônicas, né? Tem os núcleos minúsculos ali, praticamente invisíveis, e em volta delas os elétrons sassaricando. Então tu vê uma molécula de água no estado gasoso, ela é um bumeranguezinho. Além de ela ir para cima e para baixo, ela roda, certo? Então tu vê, o vapor d'água ele tem um comportamento um pouco diferente do gás hélio em função da geometria molecular ser levemente diferente. Só que não precisa te preocupar com essas peculiaridades por enquanto. Então o gás ideal é a viagem que os cientistas criaram para entender os gases reais. Gás real são os gases que existem em nossas vidas. Show de bola! E o que seria um gás perfeito? Gás perfeito é o gás real que se comporta que nem o gás ideal. É o gás que se comporta como a gente espera que ele se comporte. Então, é o gás real que se comporta como ideal. Quais são, professor, os gases? Qualquer gás real pode se comportar como gás ideal, respeitada duas condições. Ele deve estar a alta ou baixa temperatura, a alta ou baixa pressão. Um gás real, para ser considerado perfeito, certo? Ou seja, para poder se comportar que nem os gases idealizados pelos cientistas, deve ter uma condição de temperatura e uma condição de pressão. A pergunta é, tu acha que a temperatura deve ser alta ou baixa? Alta. Por que alta? Porque se tu baixar a temperatura de um gás, as moléculas começam a diminuir de velocidade. E aí elas vão se chocar umas com as outras e já vão começar a colar umas nas outras. E se elas colarem, virou líquido. Virou líquido, não é isso? Eu quero estudar os líquidos? Não, eu quero estudar os... Eu tenho que deixar o gás com um comportamento bem distante dos líquidos. Temperatura alta ou baixa. Pronto. Aí as moléculas ficam bem agoniadas, uma não cola na outra, e aí fica um comportamento característico de gás. Então, para um gás ser chamado de perfeito, tem que ser um gás real a alta temperatura. Quanto, professor? Não sei, porque depende da pressão também. Certo? E para o gás ser chamado de ideal, tu acha que a pressão tem que ser alta ou baixa? Baixa, porque nós sabemos que se pegarmos um gás e espremermos ele demasiadamente, ele vira líquido, é o botijão de gás, né? O gás liquefeito de petróleo, GLP. Ou, para a galera que já viu um isqueiro, tu percebe que dentro do isqueiro tem um líquido, não é isso? Aperta o botãozinho, sai um gás. Mostra que se um gás for pressurizado, ele vira líquido. Nós não queremos que o gás se aproxime do líquido, nós queremos que o gás tenha a cara de gás. Pressão alta ou baixa? Baixa, porque se aumentar a pressão, fica líquido. Então pronto, galera, o objetivo é que o gás fique com comportamento distante do líquido. Alta temperatura e baixa pressão. Porque se tu diminui a temperatura, fica líquido. Se tu aumenta muito a pressão, fica líquido. Tu quer distância do líquido nessa hora. Então, se aumentasse a pressão, ele poderia líquido, mas daí não seria um vapor. Sim, olha só, essa é a ideia, essa é a ideia. Então, ó, quando a gente fala de estudo dos gases, a gente tem que estar distante da situação de vapor. Por isso mesmo, alta temperatura e baixa pressão. Porque quando a gente está com a temperatura mais alta e baixa pressão, a gente se distancia da situação de vapor, certo? É bem essa a ideia. Então, o vapor d'água não se comporta como nós vamos estudar aqui. Mas eu vou te confessar, cara, é uma diferença bem pequena. Na prática, eu estava lá na engenharia estudando o vapor d'água dentro da caldeira e o cara usava o pirite bobotó, mesmo sendo vapor d'água, não gás de água, certo? Então a diferença é bem pequena, certo? Tu tem que saber esse detalhe, galera, muito mais por questões teóricas. O cara não pode te perguntar, na temperatura tal, o gás é perfeito ou não. Ele não pode te fazer essa pergunta, tá? Ele só pode te perguntar quais são as condições para um gás real ser chamado de perfeito. Alta temperatura e baixa pressão. Isso eles vão perguntar. Galerinha, o que eu preciso conhecer de um gás para compreendê-lo? Eu preciso conhecer 3 coisas do gás para compreendê-lo. Eu preciso saber em que temperatura ele se encontra. Eu preciso saber o volume que ele ocupa.
e eu preciso conhecer a pressão que esse gás exerce no recipiente no qual ele está colocado. Pressão tu pode medir em atmosferas, em milímetros de mercúrio, em Pascal, do jeito que tu achar melhor. Volume, tu pode medir em litros, em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, ou do jeito que tu achar melhor. Porém, quando estamos no estudo dos gases, a única escala de temperatura que me serve é Kelvin. Eita, Kelvin. Por que é a escala Kelvin? Por que mesmo que tem que ser ela? Porque ela é absoluta, ou seja, quando é 0 Kelvin, significa que as moléculas do gás morreram, pararam de vibrar, porque a temperatura acabou. E em 0 Celsius as moléculas pararam? De jeito nenhum, né? Nas regiões onde o planeta fica abaixo de 0, as moléculas continuam felizes e contentes, né? Porque eu estou falando de 0 Celsius. Por isso que a gente tem que usar para raciocinar em gases sempre a escala absoluta, por isso vai ser sempre a Kelvin. Tem duas propriedades que os gases apresentam que nenhuma outra estado da matéria apresenta. E aí a gente chama de propriedade dos gases. Vocês lembram quais são as duas propriedades? Expansibilidade. Expansibilidade e compressibilidade. Galera, o que significa será expansibilidade? É a habilidade de se expandir. Um gás é assim, né? Diariamente a gente tem esse exemplo, né? Um amigo vem meio ruim das tripas, puf, dá um punzinho lá, ali o cara, meu Deus, acabou o mundo, tá podre. Por quê? Porque o gás que o amigo soltou tem a capacidade de se expandir mesmo com a presença de outro gás já em cima, certo? Que é a atmosfera. Então o pum do amigo sempre nos lembra da maldita expansibilidade dos gases. E se um gás pode se expandir, se tu pegar aquele gás e forçar ele para diminuir de volume, ele obedece. O exemplo disso é o teu botijão de gás, que tem muito mais gás lá dentro do que aparenta, certo? Porque está tudo comprimido. Eu vou te dizer, cara, que seria mais legal dizer que os gases têm um volume variável, ou seja, pode tanto aumentar quanto diminuir de volume, mas nos livros eles chamam de duas propriedades distintas, a expansibilidade e a compressibilidade. Então nós temos que entender realmente que são esses os nomes importantes de lembrar. Fica à vontade, querido. Só avisando, galera, que hoje e amanhã não haverá educação física, tá? Beleza? Por causa da festa junina, hoje e amanhã não terá educação física. Beleza? Bora lá. Pessoal, olha só. O negócio é o seguinte. Nós já sabemos, temos uma noção do que é gás, né? Vimos que os cientistas primeiro idealizaram o gás, depois estudaram os gases reais, viram que em alguns momentos os gases reais se comportam como os gases ideais, que bom, assim a gente chama eles de perfeito e pode fazer contas com eles. Para que o gás seja chamado de perfeito, alta temperatura, baixa pressão. O que eu preciso conhecer de um gás para compreendê-lo bem? Temperatura, volume e pressão. Temperatura só em Kelvin. Todo gás pode se expandir. Se tu permitir que ele se expanda, ele vai se expandir, ocupar todo o volume que é disponível. Se tu precisar diminuir o volume do gás, ele aceita. Isso é muito bom. Compressibilidade. E agora, nós vamos para o laboratório tentar entender o comportamento dos gases. E, gente, vamos imaginar que a gente até agora não sabe muita coisa sobre os gases. Então a gente tem que fazer estudos separados, porque já que tem 3 variáveis para a gente compreender a relação entre elas, temperatura, volume e pressão, eu vou estudar sempre de 2 em 2, porque se eu estudar as 3 variando eu vou enlouquecer, eu não vou conseguir descobrir qual que está interferindo em qual. Então agora aqui no laboratório, o primeiro estudo que nós vamos fazer, nós vamos pegar um gás com volume constante. Então eu pego um recipiente bem rígido de aço, jogo o gás lá dentro, né? E boto lá um barômetro, que é o medidor de pressão, e um termômetro, que é o medidor de temperatura. Eu preciso de um medidor de volume? Não, porque o volume é constante. Inclusive é por isso que a transformação chama-se isovolumétrica, mas tem um apelido para ela: isocórica. No vestibular é provável que ele use o nome isocórica para não ficar bem na cara que é isovolumétrica, tá? E galera, o que teu coraçãozinho diz, cara? Quando aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a agitação das moléculas? Vai aumentar.
Molécula mais agitada bate com mais ou menos força na parede do recipiente. E então a pressão vai aumentar. Olha que legal. Aliás, se eu for fazer o gráfico da pressão com a temperatura em Kelvin, olha só que interessante. Quando a temperatura é zero, as moléculas param. E aí não batem na parede do recipiente. A pressão é... Quando a temperatura é 200 Kelvin, vamos imaginar, a pressão deu 2 atmosferas. Se a temperatura passar para 400 Kelvin, a pressão vai para quanto? 4, cara, é intuitivo, gente. É bem simples de compreender, por isso que o gráfico dá uma retinha. Então, sempre que eu estiver representando uma transformação isovolumétrica, a pressão fica diretamente proporcional à temperatura absoluta. Quem estudou isso foi o Charles. E aí, como ele estava estudando isso no laboratório, ele escreveu uma lei. Imagina, olha, eu sou o Charles, descobri isso, vou escrever uma lei. Primeira lei de Charles. Um gás, quando está com volume, a sua é diretamente proporcional à temperatura absoluta, ou à temperatura em Kelvin. Então tem uma lei aí, se a gente quisesse escrever, né? Primeira lei de Charles. Um gás sobre volume constante apresenta a temperatura diretamente proporcional, apresenta a pressão diretamente proporcional à temperatura absoluta. Só que mais importante que saber a decoreba da lei, via de regra no vestibular, eles não pedem a decoreba da lei. Pelo contrário, eles contam, ó, a lei de Charles é essa. E aí depois se perguntam sobre ela, certo? O mais importante sobre essa lei é representá-la matematicamente. Já que pressão e temperatura são diretamente proporcionais, eu posso escrever aqui P inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre a temperatura final, que seria o contrário, né? O inicial é o 0 e o final é o 1. Isso aqui é que é importante. Sempre que uma transformação isovolumétrica está ocorrendo, eu poderia usar essa fórmula para fazer um cálculo, né, do que aconteceu, de quem aumentou, quem diminuiu. Mas tem diferença falar que a pressão é diretamente proporcional à temperatura e a temperatura é diretamente proporcional à pressão? Não, mas via de regra a gente fala que a pressão é diretamente proporcional à temperatura porque a gente muda a temperatura, esquenta ou diminui e depois altera a pressão. Mas se tu for lá e alterar a pressão, tu vai perceber que a temperatura mudou se tu mantivesse um volume constante, certo? Sem problema nenhum. Então não... Como é que poderia aumentar a pressão com o volume constante? Pois é, aí é que tá. Precisaria de um dispositivo, né, que te permitisse aumentar a pressão lá dentro. Se tu pudesse fazer isso, tu perceberia a temperatura, mas a gente não tem como fazer isso, por isso que a gente fala que é a pressão que depende da temperatura, porque ela é que nós temos ferramentas para mudar. Essa é a ideia mesmo. Agora, olha só de tu ficar espremendo um gás, né, tu já vai esquentar ele. Dá para esquentar um gás sem botar fogo nele, né, só de espremer, certo? É o que a gente vai ver nas próximas transformações. Galerinha, se isovolumétrica é sinônimo de isocórica e é volume constante, o que é isotérmica? Temperatura constante. Sobrou o que para isobárica? Pressão constante. Eu havia citado que o barômetro é o medidor de pressão. Então, isobárica, a pressão é mantida constante. Aí uma pergunta interessante é, pô, professor, como é que eu vou manter a pressão de um gás constante se eu esquentar ele? Olha só qual é o dispositivo que se criou para obrigar que a pressão se mantenha constante. Parecido com a panela de pressão da tua mãe. É uma parte aberta com um êmbolo que pode subir e descer, e em cima desse êmbolo tu bota um pezinho. Esse pezinho vai manter a força atuando no êmbolo constante. E como pressão é força sobre área, já viram isso em hidrostática? Pressão é força sobre área? Como pressão é força sobre área, a área do êmbolo que é redondinha é constante. A força que atua no êmbolo é constante. Esse dispositivo obriga que a pressão aqui dentro permaneça. Se eu diminuo a temperatura, o êmbolo abaixa, mantendo a pressão constante. Se eu aumento a temperatura, o êmbolo sobe, diminuindo a pressão, mantendo ela constante em relação ao que era inicialmente. Então peguei esse meu dispositivo, com a altura do êmbolo eu posso perceber o volume de gás. Concorda comigo? Quanto mais alto o êmbolo, maior o volume. Quanto menor a altura do êmbolo, menor o volume. Tudo bem? E vou também instalar um termômetro ou barômetro? Termômetro, porque barômetro eu não preciso. Quando eu construir esse dispositivo, eu já construí para que ele ficasse numa pressão constante que eu conheço.
Vai para o laboratório, meu querido, e tenha paciência para realizar, se for preciso, centenas de vezes a experiência. Meça o volume do gás, meça a temperatura, depois altere a temperatura e faça mais medições. Quando a temperatura era 100 Kelvin, eu percebi que o volume do gás era 5 litros. Quando passou para 200, 10 litros. Quando passou para 300, quanto, galera? 15. Porque se triplicou a temperatura e a pressão permaneceu constante, a única explicação é o volume ter triplicado. Professor, esses teus pontos não ficaram muito bem alinhados. Na prática ocorre isso. Na prática tu nunca vê o ponto bem em cima do gráfico. É sempre um pouco abaixo, um pouco acima. Então o cara fica meio triste quando o cara vai para o laboratório. O cara percebe que no laboratório, como os equipamentos não são perfeitos, dá mais trabalho para acreditar na lei. Certo? Então tu vê, ó, na realidade, sempre dá um pouquinho diferente o ponto, um pouquinho acima ou abaixo da curva. A realidade é sempre um pouco mais dura que a teoria, né? Para estourar uma panela de pressão, teria que mexer com a própria pressão dela? O que acontece com a panela de pressão quando ela estoura é o seguinte, ó, aquele êmbolo que poderia levantar para deixar o vapor passar, com os anos de uso da panela vai oxidando, uma sujeirinha do feijão vai ficando ali e emperra esse pininho. Aí aquele pininho que levanta, na panela da mãe, para de levantar. E aí amanhã vocês não percebem que não está fazendo barulhinho do vapor se soltando e vai fazer um feijãozão clássico do dia a dia. Chega uma hora que a pressão dentro da panela é suficiente para romper o aço da panela. E aí a tampa explode, causando mortes por aí afora. Muita gente já morreu com essa brincadeira. Só que aí o Inmetro apareceu, né, para dar uma organizada no país. E o Inmetro é a empresa, né, que de certa forma testa as panelas e exige mais segurança delas. Aí cria uma norma a partir de uma certa data que eu não lembro qual. Toda panela de pressão, além da válvula controladora de pressão, tem que ter uma válvula extra de segurança, que é aquele pininho de borracha que vem nas panelas de pressão atualmente. Então, se deu um problema aqui, o pininho de borracha explode e abre um furo na panela, aliviando a pressão antes que ela exploda catastroficamente. Certo? A fumacinha toda que sai da panela, na verdade, é o vapor d'água aquecido que está dentro dela. Aí, cada vez que aquele pininho levanta, sai aquele vapor d'água. Porque a da casa, um monte de fumaça, mas não chegou a explodir. Pode acontecer, olha só. Dependendo do que tu está cozinhando lá dentro, se a água lá de dentro acabou, tu vai estar começando a carbonizar alguma coisa lá dentro. Então é possível que a fumaça aumente drasticamente se o nível de água baixou da panela. Pode acontecer, certo? Mas eu vou te confessar que com as novas técnicas de construção do bico de pressão, é muito raro tu ter dano no bico de pressão na panela. Esses dias aconteceu lá em casa, minha namorada estava meio desesperada e não quero mais usar a panela. Eu não ia comprar a panela naquela hora, certo? Aí eu pensei, não, deixa que eu faço. Eu botei lá para cozinhar, peguei um garfo e dei uma levantadinha no bico de pressão dela. Mecanicamente, já que ele não estava levantando por conta própria, né? Não vai por bem, vai por mal. Eu levantei, deixei o garfo ali, aí ela ficou com medo da panela explodir, saiu da cozinha e tal. Mas, eu tentei convencer ela de que, já que tinha vapor saindo, não tinha por que a pressão aumentar tão drasticamente lá dentro, certo? Mas, vocês não devem ter escutado, de repente, histórias, né? Mas antigamente era muito comum isso acontecer porque a válvula não era tão bem feita, tinha mais emperramento, então muita gente se feriu com essa brincadeira. Imagina a sujeira na cozinha, cara. Imagina uma panela de feijão explodindo. Bota no YouTube lá, tem várias gravações disso, né? A galera faz pra ver o que acontece, né? É bem bizarro, bem assustador. Galerinha, olha só. Detalhe, uma panela de pressão, industrialmente falando, é uma caldeira, né? Que vai alimentar, por exemplo, até uma Maria Fumaça da vida. Imagina então o que é uma caldeira industrial explodindo, se uma panela de pressão pode matar uma pessoa, né? Num quarteirão onde uma caldeira industrial explode, os vidros daquele quarteirão podem arrebentar todos, se for o caso, né? Dependendo do tamanho do impacto. Bem desastroso. Galerinha, dá uma coladinha aqui, ó. Se eu te disse que na transformação isovolumétrica, que era P versus T, ficou dessa fórmula, desse jeito a fórmula matemática, como é que eu poderia relacionar matematicamente V e T então? V0 sobre T0, V1 sobre T1. É assim que nós relacionamos grandezas que são diretamente proporcionais. Triplicou a temperatura, triplicou o volume. Show de bola. Quem estudou isso aí foi o Charles, de novo.
Só que aí ele já teve a contribuição importante de um cara chamado Gay-Lussac. Gay não é a opção sexual do cara, já avisei, é o nome do cara. Gay-Lussac, beleza? Por isso que nos livros mais modernos, essa lei é chamada de Lei de Charles e Gay-Lussac. Em alguns livros mais antigos, o Gay-Lussac ficou jogado de lado e aparece como primeira lei de Charles e segunda lei de Charles. Só por curiosidade, não acredito realmente que o vestibular tenha, né, a pequenez de te cobrar esse tipo de coisa. Porém, vale lembrar, né, é que essas relações são absolutamente similares. Ou seja, volume é constante, pressão é diretamente proporcional à temperatura. Pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. E depois, passado mais algum tempo, outros cientistas foram estudar uma outra situação, que é a temperatura constante. Tu poderias perguntar, professor, por que eles não estudaram primeiro a temperatura constante? Porque eles não conseguiam deixar a temperatura constante. Eles não tinham equipamentos para medir a temperatura e regulando ela para deixar sempre constante. Por isso que foi a última teoria que surgiu da transformação isotérmica. Agora cuidado, hein, meu querido. Presta atenção. Não adianta mais medir temperatura, já que é constante. Eu vou medir o volume e a pressão. Usa teu bom senso, amigo. Bem espremido. Eu pego e levanto esse êmbolo mecanicamente. Vai aumentar o volume, não vai? Quando eu aumentar o volume para as moléculas, tu acha que elas vão ficar mais ou menos espremidas? Menos espremidas. Tu acha que elas vão ficar mais agitadas ou menos agitadas? Menos agitadas. Então, quando elas estavam espremidas, tinha pouco espaço. Aí, quando tu aumentou o espaço, como cada uma se deslocava mais até se chocar com a outra, ficou mais light o movimento lá dentro. Já que as partículas, ao aumentar de volume, diminuíram de agitação, é porque a pressão diminuiu. É intuitivo. E mais uma vez vai ser uma relação de 2 para 2, de 3 para 3, ou seja, triplicou o volume, a pressão cai 3 vezes. Aumentou 5 vezes o volume, cai 5 vezes. Então vamos imaginar, o volume no início era grande e a pressão era pequena. Vamos começar então com o êmbolo lá em cima. As moléculas estão felizes com bastante espaço. Aí eu vou lá e reduzo o volume pela metade. As moléculas vão ter que se espremer. E a pressão, quando o volume foi pela metade, a pressão dobrou. Aí tu vai lá e reduz o volume à metade da metade. Quando o volume for reduzido à metade, a pressão dobra, vai lá para cima a pressão. Quando a gente vai unir esses pontos da curva, fica muito claro que eles não estão alinhados. Eles formam uma hipérbole equilátera. Este é o gráfico da transformação isotérmica. Tu viu que diferente? Transformação isovolumétrica. Beleza. Isobárica. Isotérmica. Meu Deus, nada a ver com as outras. Então tem que ser marcante. Quando tu olha para o gráfico de uma isotérmica, tu tens que olhar e ficar rindo. Olha a isotérmica. Olha lá a isotérmica. Esse é o nome dela. Isoterma. É o nome do gráfico de uma transformação isotérmica. Essa lei, como quem estudou isso no laboratório foi o Boyle e o Mariotte. Então, é chamada de lei de Boyle e Mariotte. O que a lei de Boyle e Mariotte diz, professor? Diz assim, ó, quando o gás está com temperatura constante, a pressão do gás é inversamente proporcional ao volume do gás. Tá? Então agora é inversamente proporcional, por isso que a curva deu diferente. Só tem um detalhezinho. Se antes a fórmula matemática nascia de uma divisão, já que as grandezas eram diretamente proporcionais, agora a fórmula nasce de uma multiplicação. Pressão inicial vezes volume inicial igual pressão final vezes volume final. Show de bola. Então, pessoal, é bacana o cara saber que primeiro os seres humanos conseguiram entender situações específicas dos gases, quando uma das variáveis era mantida constante. E só depois desse estudo feito é que eles conseguiram fabricar uma fórmula geral, uma fórmula que funciona em todos os casos. E a fórmula tem um nome justo. Olha a fórmula que vai nascer
desses três estudos separados e independentes. E vê que nome bonito tem essa fórmula. Equação geral dos gases perfeitos. A equação geral dos gases perfeitos, galera, é pegar essas três fórmulas matemáticas e agrupar em uma única. O nosso querido e famoso... Isso, Piviti-Povotol, muito obrigado. A fórmula sagrada dos gases. Professor, se é a equação geral dos gases perfeitos, eu só posso usar para gás perfeito. Ah, meu Deus, relaxa, querido. Sempre que a gente pedir uma informação, é obrigatório que o gás que tu esteja estudando seja perfeito. Tu não pode fazer conta para gases que não sejam perfeitos. Beleza? Como é? No vestibular tu ganha todas as quatro, gente? Não, né? Tu só ganha o Piviti-Povotol. Tu concorda que dentro do Piviti-Povotol tem as outras embutidas? Tem, né? Se é isobárica, arranca o P. Se é isovolumétrica ou isocórica, arranca o V. Se é isotérmica, arranca o T. Não vai esquecer de transformar para Kelvin antes de jogar na fórmula, senão vai arruinar a tua conta, beleza? Tarefinha mínima dessa parte, então, seria tu dar uma arriscada na página 121, ó, tá bem bonita aí. Dá uma olhadinha na página 121. Ah, transformações. E 124. 121 e 124 é a tarefa, então. Se alguma questão precisar da equação de Clapeyron, tu pula. O PV igual a MRT, lembra? Puta velha não rejeita tarado? Essa eu falo na próxima aula.